Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Ishvara Namastê. Bem-vindo a todos. A beleza do Gita, o resumo do capítulo 13. Nós estamos vendo, após termos visto as virtudes, né, necessárias, né, na conclusão do capítulo 13, que gira, né, em torno às 6 questões colocadas por Arjuna, as quais foram né, condensadas em 3, né, uma, o princípio Purusha, que é sinônimo de consciência, de Brahman, né, de tantos outros termos, né, e que significa consciência, existência de natureza não dual. E a outra é o mundo da matéria e da energia, em outras palavras, Atma, consciência, Anatma, a matéria, né? Atma significa a existência ou ser, e, e a matéria, né? Ela significa simplesmente Prakriti, né? Então, tendo visto essas respostas, essas exposições de Krishna Guru, né, em resposta, nós chegamos ao ponto no qual o Swami trouxe de volta mais uma vez o que é este Atma, né? Nós vimos o que é, e não é o Anatma, o que é o Anatma, né? O Anatma é insenciente, é um fluxo em constante modificação, é saguna, é uma projeção a partir dos gunas, né? Então, entre outros modos de definir aquilo que é esta ordem mítya aparente como uma sobreposição dos gunas, né? Nos trouxe a definirmos a palavra Atma, né, que é a realidade, né? Então, na definição da palavra Atma, Swami nos lembrou mais uma vez de que a Atma não é produto, nem propriedade, nem property, product, ou esqueci o outro. Dormi meio mal hoje, minha mente está um pouco. Não, PPP, não é produto, isso não é product, property, ou. Me diga aí o terceiro que eu esqueci, por favor. Vocês que são bons estudantes, com boas memórias. Parte. Yeah, não é parte, nem produto, nem propriedade da matéria, né? Então, a consciência, esse purusha, né? Ele simplesmente, esse princípio, é uma entidade, né? Ou é um princípio livre e independente da matéria. Então, ele não é nada a partir da matéria, né? Ele não é nenhuma propriedade, nenhum subproduto, né? Nem uma parte integrante do mundo físico-material, como a maioria dos cientistas e as pessoas no mundo espiritual imaginam, né? Que a realidade seja invisível porque é no nível das energias. Não, Vedanta vem aqui para dizer que a energia também é matéria, né? E o Vedanta simplesmente é uma revelação que é parte das leis, né? Das leis espirituais que estiveram sempre disponíveis, embutidas na manifestação. Então, este Atma, não é parte, produto ou propriedade da matéria, é uma entidade livre, independente, né?
ela aparece como que animando e vivificando, né, os seres vivos, mas ainda assim ela não é limitada pelas periferias de cada ser vivo, ela se expande infinitamente em todas as direções. Na verdade, as direções dentro do âmbito de Mitya, aquilo é nada, não é nada, nem um speck de poeira no âmbito da realidade Brahman, assim por dizer, né? Então, e o último ponto é aquele que essa consciência, esse Atma, ele é tão invisível, é tão sutil, que ele requer um instrumento para que ele possa ser identificado, ele possa ser, né, evidenciado, né, validado e caracterizado. Então, você tem que ver se não tem a vida, né? Então, é muito comum esse mistake, esse erro, né, de dizer que esse princípio que produz o milagre da vida é o ar vital, é o prana, né? Quantos de nós pensávamos que a realidade última era o prana, né? Porque a gente olha, né, na nossa ignorância, a gente tem o último suspiro, o último ar vital, deixou o corpo e não voltou mais, já era, né? Então fala, então o princípio último é o ar, é o prana. Não. Não é o prana, porque o prana também é matéria inerte. Existe alguma coisa por trás do prana, que é essa inteligência suprema, que é Ishvara, que desenha esses ares especificamente para sustentar o complexo corpo, mente, sentido, né? E por trás dessa inteligência suprema existe a única realidade, que é Purusha, Espírito, Atma, Brahman, entre outros nomes, né? Que referem sempre a este princípio que é a única realidade, que é a realidade de todos nós, né? A natureza real de todos nós, né? Então, nós vimos que o colapso dos instrumentos não corresponde ao colapso da nossa existência, muito embora a nossa existência não possa ser verificada sem o instrumento, do mesmo modo que a eletricidade não pode ser verificada sem a lâmpada não pode estar queimada, eu boto uma lâmpada, aí eu verifico, não, a eletricidade está presente, caso contrário, não é verificável. Então, na ausência do corpo físico, a gente diz, está lá o corpo estendido no chão, é melhor a gente se livrar dele porque ele começa a se decompor, né? Então, é dito que na ausência, né, a ausência deste princípio divino que abençoa todos esses níveis da matéria, né, do mais sutil, que é a inteligência suprema, depois aos pranas, né, que produzem as funções fisiológicas que produz a mente, né, que ativa a mente com seu rajoguna, etc. Então, tudo isso depende desse princípio Atma, desse princípio Purusha, desse princípio Brahman, Satchitananda, a única realidade, né? Então, o que que ocorre aqui? Ah, quando a gente perde o corpo, a gente não perde a nossa existência. Aí, naturalmente, há quem diga assim, mas se eu perdi esse corpo, e aí, agora? Qual é a vantagem da minha existência existir sem eu poder experimentar nada? Não é essa a questão, Márcia? Qual é a vantagem de eu existir se eu não consigo experimentar nada, né? Então, aí já denota, né, a vassana pela experiência sujeito-objeto, né? E a gente sabe que Brahma não é um super sujeito que experimenta tudo. Ele experimenta tudo, sim, mas através de todos os seus seres vivos, tá? Ele experimenta tudo indiretamente através dos instrumentos, do mesmo modo que nós experimentamos o nosso meio ambiente através deste instrumento corpo-mente. Se nós perdemos esse instrumento corpo-mente, se nós perdermos esse instrumento corpo-mente, a gente não tem acesso ao nosso meio ambiente, a gente não tem acesso ao que está ocorrendo no nosso planeta. Será que isso é realidade? Não. Por quê? Uma vez que a Marinéia esteja devidamente, propriamente, né, absolutamente livre de dúvida, né, estabelecida na sua natureza como pura consciência não dual,
ela jamais pode dizer ou imaginar, se eu perder esse instrumento, eu não experimento mais nada, né? E por quê? Porque a Marinéia, como consciência, vai continuar experimentando tudo isso através desses inúmeros outros instrumentos de experiência. Você transferiu a sua identidade para a consciência toda pervasiva, que se torna, entre aspas, indiretamente, uma entidade experienciadora somente através dos seus instrumentos de experiência. Então, quem é que tem problema de perder esse específico, esse único, né, instrumento chamado meu corpo, a minha mente, entendeu? Quem é que tem preocupação? É o ego. O ego nada mais é do que uma identificação sólida, né, absolutamente, profundamente, né, arraigada mesmo lá na mente inconsciente, de que eu sou o corpo, né? Se eu perder o corpo, eu estou perdendo tudo, né? Mas se o indivíduo devidamente transfere a sua identidade através de pura compreensão, uma compreensão direta, o ha-ha, finalmente entendi, o ha-ha, o Aham Brahmasmi, né? Deveria ser Haha Brahmasmi, porque finalmente o haha chegou, né? Então, o indivíduo que realmente compreendeu isso, né? Ele sabe agora, eu tenho à minha disposição, né? Não esse instrumento, mas eu, como consciência, eu me torno uma entidade experienciadora através de todos os outros seres vivos, né? Então, o ego tem problema com isso, sim, mas o autoconhecimento, ele caracteriza, né, uma condição na qual o complexo corpo-mente-sentidos assume uma outra identidade na consciência universal como consciência. Assim sendo, esta entidade jamais não firmemente, ignorantemente definida como no corpo como o corpo, ela simplesmente sabe, não, eu sou a única fonte de consciência, né? E através de todos os meus instrumentos eu experimento tudo, em todos os cantos do cosmos, tá? Onde estiver um ser vivo, eu estou lá como entidade experienciadora, abençoada por minha consciência, experimentando qualquer que seja a situação, em qualquer cantinho, né, distante do nosso planeta, tá? Então nós vimos isso. A única coisa que resolve esse problema do medo da morte é realmente esta transferência, esse shift de senso de identidade, tá? Isso não significa dizer que o Yanni, né, de qualquer modo, jamais leve um susto porque agora acabou, chegou o momento do fim do corpo. Pode até ocorrer, entendeu? Mas como o Swami Paramartananda coloca, e como eu costumo colocar de modo mais transparente e honesto possível, minimiza, reduz, diminui esta problemática, entendeu? Muito, muito largamente, digamos 80, 90, entendeu? 95%. Ninguém sabe, só na hora que chegar que você vai saber realmente o quanto bem estabelecido você está na sua real natureza, tá? Mas essa ignorância é tão profunda, é tão antiga, é tão arraigada, né? Ela é sem início, né? Que, de repente, né, você ainda assim leva um certo sustinho. Quando o Swami Dhananda estava próximo de deixar o corpo, eu estava acompanhando um pouco o processo. Tinham pessoas que compartilhavam os vídeos dos últimos contatos com ele, as coisas que ele dizia, isso e aquilo. É difícil julgar, mas a impressão que tinha é que ele gostaria de viver um dia mais. Cada dia ele gostaria de viver um dia mais, entendeu? Então, a gente nunca sabe exatamente, tá? Uma das pessoas daquilo que eu estudei da vida deles, que deixaram o corpo sem nenhum interesse ou apego ou desejo de permanecer no mesmo, né? Foi o Nisargadatta Maharaja, porque ele era um tipo de um vairagya, né? De uma despaixão assim exagerada mesmo, né? E o outro foi Ramana, né? Que tendo um câncer, ele fez de tudo tentando recusar tratamento. Os seus discípulos queriam tentar salvar a sua vida. Eles diziam, mas para quê? Né? Para quê?
Entendeu? Você está querendo salvar um corpo, o corpo já está velho, cheio de problema, deixa ele ir, né? E os discípulos fazendo de tudo, chorando, tentando prolongar o sofrimento de Ramana, né? Mas vamos ver. Quando chegar o momento nosso, porque nós somos os próximos a chegar ali na janela de transferência, né? Na janela de simplesmente dissociação do corpo físico material, né? Aí a gente vai ver. Então a consciência sobrevive sempre, é semelhante ao caso do sono profundo. Essa consciência é o princípio senciente, o corpo físico é a Chetana, totalmente inerte, inssenciente. Então, tudo isso nós vimos, né? E o Swami nos lembra aqui que Shankaracharya, em seus comentários, ele utiliza, como nós sabemos, né, os dois símbolos ou exemplos mais importantes para apontar para aquilo que é a consciência e a existência, né? Sat Chit, né? Então, quais são os exemplos? São os exemplos do mundo físico material que nós conhecemos, embora sejam, né, produtos muito sutis, tais quais espaço e luz, né? Pouco compreensíveis, né? Compreendidos até então pela ciência, mas ainda assim, esses dois elementos, eles são modos para que a gente possa compreender aquilo que é incompreensível. Qual é a natureza desse Atma? Aí a gente pega algumas coisas que são mais tangíveis para dizer, ó, este Atma é mais ou menos assim, mas é muito mais, é muito além de tudo isso, porque todos esses exemplos são limitados. E eles não traduzem realmente a natureza do Atma. Mas se você diz que o espaço é um sem um segundo, né? Ele é indivisível, que ele é imutável, né? E que ele é todo pervasivo, parece que a gente está falando de quê? De Brahman, da consciência, né? Então, se você é a mesma coisa, você diz que a luz é simplesmente indivisível, né? Ela ilumina tudo sem ser impactada, é a sanga, tal qual o espaço, né? Ela simplesmente não faz nada, ela não se move, ela simplesmente ilumina e revela tudo. Então, isso aí, de novo, é uma comparação com o Satchitananda de Brahman, ou a consciência de Brahman. Então, esses dois exemplos, porque ontem teve uma passagem aqui que eu fiquei assim, aí eu fui, ontem à noite mesmo, eu ouvi essa passagem no áudio para compreender melhor, porque quando eu ouço o Swami falando, eu vejo as pontuações, as ênfases na voz dele, entendeu? Quando ele significa dizer um ponto para depois começar um outro conceito, entendeu? Onde as vírgulas não aparecem, mas deveriam estar, entendeu? Então, eu quero compartilhar isso com vocês. A consciência é comparável ao Akasha, o princípio do espaço, é comparável ao Prakasha, o princípio da luz. Caixa, são dois caixas, né? Um é a caixa, que é o espaço, e o outro é prakasha, que é a luz, o princípio da luz. Então ele fala, são dois tipos de caixas e são dois símbolos maravilhosos da consciência. A consciência é comparável ao akasha, o princípio espaço, e é também comparável ao prakasha, o princípio da luz. Ele está simplesmente dizendo que em ambos os casos, luz e espaço eles são os dois melhores símbolos comparativos, entendeu? Paralelos com aquilo que é Brahman, Sat, Chit, Ananda, Brahman, ok? Então, a consciência é comparável à caixa, ao princípio espaço, também é comparável para a caixa, ao princípio da luz. A consciência, ela contém certos aspectos, ou melhor dizendo, o espaço e a luz, eles possuem alguns aspectos que parecem semelhantes àquilo que as escrituras descrevem como a natureza da consciência de Brahman. A natureza de Brahman, que é o quê? De natureza. Consciência, existência, uma sem um segundo, tá? Então é só isso, tá? Porque, na verdade,
a consciência ela é representada não somente pela luz que ilumina e revela, mas em analogia pelo espaço, que é todo pervasivo, que é indivisível, que não se move, que não faz nada e que indiscriminadamente aceita tudo, exatamente como o princípio consciência que testemunha, iluminando e revelando tudo. Todos esses dois exemplos são exemplos de sati, da consciência e da existência. Embora a consciência seja muitas vezes utilizada mais para exemplificar the feature, né, o aspecto, a luz seja mais, né, comumente utilizada para a consciência, porque a luz ilumina realmente, né, o campo das nossas experiências e revela o campo das experiências. E a luz, ela simplesmente ela não se move, ela é uma sem a segunda, é indivisível, ela é toda pervasiva. Então, essa luz é um bom símbolo, mais especificamente para a consciência, enquanto que o espaço, embora também seja indivisível, embora seja a carta, embora seja imóvel, embora seja não associado com nada daquilo que lhe acomoda, ambos têm as características que possamos dizer ótimos símbolos da consciência e existência Brahman, tá? Tudo que existe, existe dentro do espaço, por isso que o espaço muitas vezes é dito ser o aspecto mais sat, né, em termos simbólicos. Isso para quê? Para a gente poder conceber e meditar, fazer o nosso Upasana, ou fazer o nosso Nididhyasana, né? Utilizando esses dois símbolos, né? Nós temos que compreender as características desses dois princípios, a luz e o espaço. Então, Surya, Prakasha e Akasha. Ambos, a caixa, o espaço é um indivisível one. Né, uma massa, como se diz às vezes, uma massa de existência. Esse é um termo que há muito tempo eu não leio, mas em textos, né? É curioso que eu não tenho lido, porque antes eu lia texto de outros gurus, de outros professores de verdade. Uma massa de existência, uma massa de consciousness, significa uma massa total sem partes, tá? Então é uma massa absoluta de consciência e de existência. Então é uma massa, a caixa é uma massa única, tá? Surya também, aqui é interessante, ele coloca Surya para caixa. Ele está querendo dizer Surya para caixa, porque ele não está querendo dizer simplesmente para caixa luz. Luz, porque luz a gente pode simplesmente a gente pode pensar que a luz pode ser fonte do sol, fonte do fogo. Ele está dizendo, não, a luminosidade, tá? Que vem do nosso sol, do nosso sistema solar. Não significa o sol, né? Mas significa uma luz toda pervasiva, pelo menos durante o dia, né? Dependendo de onde estejamos. É uma e somente uma. Krishna diz que a consciência também é assim. A não dualidade. Então, nós vimos tudo isso na aula de ontem. Os dois segmentos de ontem foram muito bons para aqueles de vocês que não participaram, principalmente o primeiro ano. O primeiro foi muito, muito profundo. Tá? Eu recomendo. Swami nos lembra no Gita que isso é o eterno, omnipresente, imutável, o imóvel e o não nascido Brahman. Este Atma, que não pode ser cortado, queimado, furado pelas flechas, molhado, desidratado, né? Nada vai matar este Atma. Nenhum dos quatro elementos pode realmente acabar ou destruir este Atma, né? Por quê? Por que que ele fala isso? É porque a Juna estava pensando que o Atma fosse o corpo-mente de todas as pessoas envolvidas no campo de batalha. No campo de batalha, os corpos, mentes, todos eles podem ser queimados pelo fogo, furados pelas flechas, cortados pela espacha, afogados pela água,
e destruídos também pela movimentação de terra e se acontece uma falta de umidade absoluta no ar, todo mundo morre desidratado também. Então, esses quatro elementos têm o potencial de destruir o quê? O corpo de todo mundo no campo de batalha. Mas ele está dizendo, mas o pessoal que está ali, na verdade, o que eles são é Satchitananda Brahman, o Atma deles, que é o Atma de todos, o Atma único, porque só existe um Atma, né? Esse Atma, ele não sofre o contato com nenhum dessas condições extremas dos cinco elementos, dos quatro elementos. Então, isso é bacana, eu gosto desse verso porque ele descreve o espaço, né, a caixa, como um dos elementos ainda mais próximos daquilo que é a realidade. Porque todos os outros elementos podem impactar positivamente e negativamente o corpo, mente, sentidos, tá? Então, se as condições da terra, do fogo, da luz, né, da água, né, e desses outros quatro, e do ar, forem favoráveis, todo mundo vive bem. Ah, a umidade relativa no ar está perfeita, entendeu? A terra está perfeita também, não tem nenhum furacão, não tem nenhum terremoto, não tem nenhum colapso, não tem nenhum, como é que se diz, desmoronamento de montanhas que mata. Então não tem risco. A condição do elemento terra está favorável à existência dos corpos dos vivos, a condição dos mares e das águas que pode causar inundações e morte, está tudo de boa, o fogo não está queimando tudo. Então, quando você vê assim, condições favoráveis, mas as condições desfavoráveis, né, podem colocar fim a até mesmo a uma inteira civilização, né? Mas o Krishna Guru estava dizendo que o espaço, né, é o único princípio que realmente não impacta a experiência dos vivos humanos, nem positivamente, nem negativamente. Não é bacana isso? O espaço não vai ter nenhum impacto na vida de ninguém, né? Nem positivamente, porque o espaço nem mesmo pode ficar poluído. O ar pode ficar poluído, mas o espaço não. O espaço é tão todo pervasivo, tão livre e independente daquilo que lhe incomoda, é a mesma coisa a luz, né? Então, são analogias importantes para o Upasana e Nididhyasana. São indivisíveis. O Atma, a consciência, é, portanto, ambos são Akanda, né? Elas são indivisíveis, imóveis, é, e tudo aquilo que nós vimos ontem, né? O Akasha, ele não se associa, associação. A gente pode dizer que a consciência é a sanga, essa é a afirmação mais precisa, mais correta, né? Mas como a consciência está ali por trás de tudo, iluminando e revelando tudo, ou tal qual o espaço, abraçando tudo, acomodando tudo, e nada pode ocorrer sem essa existência da consciência que está ali abraçando e acomodando tudo, a gente fala, não, existe realmente um relacionamento, existe realmente uma associação, né? A verdade é que a associação existe do ponto de vista da sobreposição dos Namarupas de Mitchell, dos gunas de Maya. Porque se você quer projetar um filme numa tela, né, do cinema, você precisa de uma tela na qual você possa associar a projeção de luz com aqueles filmezinhos, né? Então você precisa de uma associação do ponto de vista de quê? Do projetor, né? Daquele que projeta, da luz, etc. Então existe uma associação, sim, do ponto de vista de Maya, Ishvara e a consciência, entendeu? Que é o pano de fundo, que permite esta associação. Mas, do ponto de vista da consciência, não existe nenhuma associação. Do mesmo modo, do ponto de vista da tela do cinema, não existe nenhuma associação. A associação se caracteriza quando duas partes interagem e, nessa interação, ambas se modificam, ambas se impactam. Você entende, Márcia?
Aí sim existe um relacionamento. Se você quiser compreender melhor nisso, você faça, obtenha, inicie um relacionamento afetivo, íntimo, com um parceiro ou uma parceira. Você vai ver, tá? Ambas as partes estarão sempre interagindo e sempre, né, produzindo calor, calor de fricção, né, de modificações, né? Modificação mental, física. É a vantagem do relacionamento com Deus. Você não tem esse problema. O relacionamento de Deus é a mesma coisa. O indivíduo não vai modificar, não vai impactar Deus nem positivamente. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sempre me achei uma pessoa, né, potencialmente elevadíssima. Agora eu me tornei um devoto de Ishvara. Eu vou fazer Ishvara, né, um criador melhor. Eu vou impactar Ishvara positivamente de tal modo que ele vai me agradecer no final. Não, ninguém pode impactar Ishvara, nem mesmo através das nossas impurezas e muito menos através das nossas purezas, né? Ishvara é livre e ele não tem um relacionamento com Jivas. Parece que ele tem, porque ele concede a nós os nossos parábolas, mas é totalmente impessoal. É um relacionamento impessoal do ponto de vista do Criador, é um relacionamento pessoal do ponto de vista do jiva humano, porque o jiva humano se sente uma pessoa que busca segurança e apoio no Criador, tá? Para proteger-se de uma criação muito perigosa e muito insegura, tá? Mas não existe associação entre Brahman e o mundo, nem mesmo entre Ishvara e os seus jivas. Do ponto de vista do jiva, do ponto de vista de Maya em relação ao Brahman, existe uma relação porque Maya projeta tudo isso e sem Brahman essa projeção seria impossível. Portanto, é tudo a Sangha, né? A luz é a Sangha, o espaço é a Sangha, a consciência é a Sangha. É a sanga porque ela não está associada, ou a gente pode dizer é a sanga porque, embora ela apareça estar associada, ela não sofre nenhum impacto de modificação, nem positivo, nem negativo. Ela não é contaminada por nada. O professor, e a questão de ser a sanga é porque é não dual também, né? Porque uma sanga envolve uma relação, né? Uma Sim, duplicidade mínima. sim, sim, muito bem colocado. Porque se existem dois, né? Se existem dois, existe um. Só um minutinho, Marcelo, só um segundo que eu estou tentando abrir uma coisa que eu coloquei tudo preto ontem, não estou conseguindo ler. Ok. Então, se existem dois, né, dualidade, existe modificação, né? Como Brahman é um sem o segundo, né? A gente diz não existe dualidade dentro do âmbito de Brahman, né? Por isso Brahman não pode se relacionar com ninguém, né? Ishvara já parte de Mithya, onde existem diversos princípios operando, inclusive o Jiva e o Jaga das suas leis, né? Ele simplesmente, embora a sua real natureza seja nirvikara, embora ela seja absolutamente asanga e não seja dual, mas seja um sem um segundo, a natureza é nirguna, nenhum guna, né? Ainda assim, a gente pode dizer que Ishvara, ele concede a todos os jivas, através de suas leis, os nossos destinos, os nossos parábadas, né? Ele nos concede o livre-arbítrio, a capacidade de discriminar, e escolher e decidir, e assim por diante. Mas Ishvara, é importante que nós compreendamos que, embora exista dentro do âmbito de Mithya, né, não é uma entidade movida por gostos e desgostos, né? Raga Dvesha, não é movido por karma, por isso é dito ser um sistema sem nenhum envolvimento com os seus jivas. O único envolvimento é a inteligência suprema, impecável, livre de qualquer erro que desdobra a todos nós os nossos parábolas segundo esta
equação extremamente incompreensível do ponto de vista do intelecto humano, né? Então, eu prefiro colocar o fato de que Brahman é a Sangha, né? Mas, visto do ponto de vista de Maya, a gente pode dizer, não, existe uma associação, mas é só do ponto de vista de Maia, porque está projetando alguma coisa que não é real. Então, se a gente disser existe uma associação do ponto de vista de Maia, existe uma associação aparente, né? Porque do ponto de vista de Brahma não existe Maia, não existe nada disso, porque tudo isso é somente uma sobreposição daquilo que é Prakriti. Como esse Prakriti surgiu, nós temos textos e mais textos que descrevem com teorias, né, no Tattva Bodha, que é um texto que eu gostaria de abordar novamente, se eu tiver tempo ainda, né, se nós tivermos tempo ainda, se explica, né, as teorias especulativas de como é muito bonito, né? Como os gunas se desenvolveram a partir do Prakriti de Maya, como eles foram se subdividindo e recombinando para produzir os primeiros elementos, elementos primários, e depois o desenvolvimento dos elementos químicos e físicos, e que deu origem a esta este mundo, né, de inúmeros namarupas, né, de produtos a partir dos gunas, né, a partir dos elementos que inicialmente eram os cinco elementos primários e depois uma infinidade de outros elementos se desenvolvem, tudo através de combinações, né, muito incríveis. Então, compreender tudo isso é bacana, né, mas é absolutamente irrelevante porque, como eu gosto de colocar, o importante é saber que a dualidade ela representa uma irritação constante na experiência do jiva humano, totalmente identificado com o corpo físico. É um elemento irritante, um elemento estressante, a dualidade, se você não sabe que este corpo-mente é simplesmente parte de uma realidade aparente projetada naquilo que é você, a consciência do observador, a consciência do experienciador. Então, não sabendo essa realidade de modo devido, né, a dualidade representa a dor do samsara, a problemática do samsara. Então, o que é realmente relevante não é nem mesmo compreender essas teorias, porque chega lá no final, quando você faz um estudo mais profundo, né, embora nós não tenhamos feito todos os Upanishads ainda, né, às vezes eu ouço esse texto do Gita, ele tem um texto novo do Gita que ele repetiu recentemente, nos últimos 5, 10 anos. Esse aqui ele iniciou uns 25 anos atrás, ou 26, são projetos longos, né? E aqui e ali ele diz: não, nós já fizemos esse Upanishads. Faltam esse. Então, 25, 30 anos atrás, ele tinha feito poucos Upanishads, ele estava mais focado no Gita e nos textos de Vidyaranya e nos textos de Shankaracharya, que são textos mais modernos, né? Não são Upanishads, né? Então, por que eu estou dizendo isso? É porque, do ponto de vista do Vedanta, quando você chega lá no fim da linha, no fim desse percurso, né, no texto que retira praticamente tudo aquilo que nós aprendemos, né, que é o Mandukya Karika, principalmente nos Karikas de Gaudapada, no final do Mandukya, ele vai mostrar para a gente que todas as teorias da criação, elas são absolutamente irrelevantes. Porque, você estudou a teoria de criação, aí ele diria assim, qual criação? Né? Não, é da manifestação. Qual manifestação? Tá? Você está estudando alguma coisa que não é real? Qual é o propósito de você ir tão fundo para compreender a originação de algo que não é realmente real? Qual é a vantagem de você, entendeu? Mergulhar tão profundamente naquilo.
Você tem que mergulhar na quê? Você tem que mergulhar naquele elemento estressante, irritante, que é a identificação com corpo-mente. Este é o propósito da espiritualidade real, que não tem nada a ver com o esoterismo, que procura explicar a origem do universo, como tudo, e a ciência moderna também. E o Gaudapada, no final, disse, né, no final das contas, todas as teorias são defeituosas e ele apresenta lógicas para provar né, o quanto ilógicas são todas essas teorias especulativas. Então, qual é o propósito nosso? Né? Transferir o senso de identificação com o corpo mortal para a consciência imortal e assim a gente pode finalmente dar uma relaxada aqui no planeta dos bárbaros, apesar de estarmos atravessando aquilo que as escrituras chamam de Kali Yuga, um período mais difícil. Né? A consciência jamais será perdida. A consciência não é produto do cérebro, não é produto da matéria. Né? Nada escapa à consciência. Qualquer coisa que a gente sabe no âmbito da consciência. Qualquer coisa que a gente não sabe no âmbito da consciência que não sabe. Entendeu? Através de seus instrumentos. A consciência é o apoio de tudo, é um outro modo, né, de descrever o Atma, né? É um suporte de tudo, né? Eu gosto da palavra, é o substrato de tudo, né? Substrato é uma palavra linda, maravilhosa, esclarecedora, né? Não é que está apoiando, não. É o substrato, é a natureza, né? É aquilo sem o qual, né, o universo é inexistente. É a natureza. Qual a natureza real desse cosmos? É Satchitananda Brahman, é a consciência do observador fazendo essa mesma inquirição. Tudo isso ocorre no âmbito da consciência, que às vezes é colocada como o apoio de tudo. Apoio de tudo, tudo bem, mas o substrato de tudo é uma palavra mais bacana, né? A consciência muito frequentemente, né, é apresentada, né, para a caixa como a iluminação de tudo, aquilo que ilumina tudo. Aqui ele está apresentando para a caixa como a iluminação de tudo. É esse Atma, e esse Atma eu sou. Onde é que foi dito isso? Todo dia a gente diz isso, né? A gente diz para nós mesmos, preferivelmente, né? No silêncio do nosso Nididhyasana, não somente repetidamente, superficialmente, mantricamente, da boca para fora a mente, né? Não, tem que ser uma coisa realmente muito, 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 muito contemplada antes de afirmar. Então, o processo final que põe fim a esse processo, né, que é um projeto que quase que invariavelmente passa por diversas vidas, não significa que nós estamos iniciando nessa vida. Existe grande possibilidade que nós iniciamos esse processo já muitas vidas atrás. E isso nos trouxe ao Vedanta, apesar do Kali Yuga, entendeu? Este último estágio, né, de Atma, Anatma, Viveka, a discriminação entre a consciência e a matéria. O princípio consciência que está funcionando, né, através de tudo. Na verdade, a consciência não funciona. De novo, a gente vê a problemática da linguagem. A consciência está funcionando nada, entendeu? Quem é que está funcionando, vivificando todos os corpos mentes, né? São as energias sutis, né? São os pranas, mais especificamente, né? Então, essas energias que são abençoadas, né, assim por dizer, né, que elas são ali
de qualquer modo, ativadas por essa consciência, existência toda pervasiva, ela simplesmente ela vai vivificar e animar como se ela estivesse fazendo funcionar o corpo físico, né? Fazendo funcionar. Então, este Atma, esta consciência que aparentemente está ativando e fazendo funcionar o corpo físico, né? É a minha real natureza. Tomando cuidado, não pense que a sua real natureza seja o prana, porque esse é um erro comum. Eu passei muito tempo na minha vida pensando que eu fazia Vipassana, porque Vipassana era a realidade última, porque quando o último respiro sai, a vida desaparece. O milagre da vida, mas não é a realidade última, entendeu? A realidade última é a consciência do observador fazendo Vipassana e chegando a determinadas conclusões, contemplações, muitas delas equivocadas, né? Mas a consciência, ela não tem problema, ela ilumina, revela conhecimento bom, conhecimento meio bom, conhecimento equivocado também, nos dando sempre a possibilidade, através dos nossos intelectos, de revisar as nossas compreensões e conclusões, que quase sempre são equivocadas, a menos que elas estejam alinhadas e harmonizadas com as escrituras vedânticas, védicas, panishádicas. Então, a característica do Atma, nós vimos aquilo jamais não presente. Como é que a gente faz essa discriminação entre o Atma e Anatma do ponto de vista mais prático, no silêncio do nosso Nididhyasana, na nossa reivindicação, eu não sou a mente, eu não sou o intelecto, eu sou a consciência que ilumina e revela a mente e o intelecto, né? Mas quando a consciência ilumina e revela o intelecto, ela revela para quem? Ela revela para a própria mente e intelecto, entendeu? Em outras palavras, ela revela para um intelecto devidamente refinado e purificado. É um intelecto sutilizado. Eu colocava esses pontos antes de entrar em contato com o Vedanta, porque eu fazia essas investigações. Mas quem é que está meditando? Quem é que está observando? Quem é que está querendo saber que tudo que é, existe é a consciência? É um intelecto muito sutilizado, muito contemplativo, que ele está querendo compreender a sua real natureza intrínseca, né? Então, o que que ocorre? Essa discriminação final, como colocada, essa compreensão final, né, ela ocorre para esse intelecto, e o intelecto, para começar esta inquirição, esta investigação, ele já deve estar devidamente purificado e refinado. Senão, ele nem começa. Ele não começa, ele vai querer, ele vai precisar de lidar com outros conceitos, outros ensinamentos, outras propostas, outras sadhanas sugeridas pelo Vedanta, tá? Então, este intelecto, ele uma vez devidamente refinado, purificado, livre de agitações, extroversões, de apatias e depressões e mentais cognitivas, um intelecto mais estável, mais contemplativo, mais sativo, este intelecto, somente então, ele consegue iniciar esse processo de discriminação, Atma, Anatma, Viveka, né? A discriminação entre o ser e o não ser. E é o intelecto que está querendo dizer assim, quem sou eu? Né? Eu sou a consciência, a única realidade, mas quem está dizendo isso? Eu, o intelecto. Quem que quer saber? Eu, o intelecto, né? E aí, que dualidade é essa? Eu, o intelecto, e essa consciência que eu quero conhecer e abraçá-la como a minha real natureza ilimitada, tá? Então, este intelecto é o único instrumento que nós temos associado com o Pramana, chamado ensinamentos do Upanishads, que permite ao próprio intelecto discriminar o quê?
eu não sou a consciência em minha natureza substancial energética. Eu não sou, não importa o quanto esse intelecto seja brilhante e satírico, eu não sou a consciência em minha natureza substancial energética, satírica que seja, quanto mais satírica ela possa ser. Eu não sou a realidade, tá? A realidade é a consciência, né? Mas em minha real natureza, agora eu compreendi, a minha natureza não substancial, tá? Em minha natureza absoluta, eu sou a consciência que, né, por uma benção, ela simplesmente brilha no intelecto, e o quanto mais refinado, purificado seja esse internet, mais clareza surge, de tal modo que essa clareza possa compreender essas declarações finais dos Vedas, que são as declarações mais libertadoras, são as únicas declarações libertadoras que existem, pelo menos no mundo que nós conhecemos. A minha real natureza é a consciência infinitamente livre e ilimitada. Meu intelecto, embora seja refinado, embora seja purificado, né, ainda assim não é a realidade, mas é dentro deste intelecto que a clareza de convicção, a Aham Brahmasmi, surge. E quando ela surge, ela já não é mais sujeita a esquecimento. Ok. Tudo vem e vai. Eu sou a luz que ilumina e revela tudo. Eu sou o espaço que acomoda tudo, né? Nós vimos que, neste resumo, os 5 tópicos foram definidos, foram reduzidos a 3, né? Atma, Anatma e as qualificações necessárias para fazer esta discriminação. Mas essa qualificação necessária, o Swami deixou ainda por fim, eu tenho abordado aqui e ali, ele fala, agora, finalmente, resta um único tópico, e esse tópico é o Yana, que foi apresentado como as virtudes ou as qualificações necessárias para compreender devidamente esses ensinamentos, ok? A gente faz uma pausa de 10 e voltamos já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.